ordinária da Câmara Municipal de Igarapé, da 13ª legislatura, realizada em 13 de outubro de 2015, às 18 horas. Oração para iniciar a reunião. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pediu para o meu secretário para fazer a chamada nominal. Chamada para a 116ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Igarapé da 13ª legislatura, a realizar-se no dia 13 de outubro de 2015, às 18h30. Vereador Adão José da Silva. Vereador Clério Vieira da Silva. Presente. Vereador Eimar Antônio de Oliveira Filho. Presente. Vereador Expedito Gonçalves Parreiras. Presente. Vereador Jadir Campos do Amaral. Vereador José Borges Parreiras. Vereador José Gervásio de Queiroz. Vereadora Maria Madalena Fagundes. Vereadora Marta Maria de Almeida Rezende. Vereador Micharles Stânio da Fonseca. Chegou ali agora. O Caxangá chegou ali agora. Vereador Renato da Silva de Oliveira, presente. Vereador Vanderlei de Paula Costa. Presente. Vereador Wagner Antônio Jacques de Castro. Presente. A norma legal sobre a proteção de Deus, declaro aberta a reunião. Leitura da ata da reunião anterior. Ata da 115ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Igarapé da 13ª legislatura, realizada no dia 5 de outubro de 2015, às 18h39. Após a oração inicial, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada nominal, constatando-se a ausência do vereador Vanderlei de Paula Costa por motivo de enfermidade e as presenças dos demais vereadores. O senhor presidente declarou sobre a proteção de Deus aberta a sessão. Foi feita a leitura da ata da reunião anterior e, sendo colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do ofício número 97/2015 da Prefeitura Municipal de Igarapé, trazendo informações a respeito da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo. O senhor presidente avisou de uma audiência pública que ocorrerá dia 19 de outubro na Câmara Municipal de Igarapé. Fará prestação de contas e ainda de uma reunião que ocorrerá no dia 20 de outubro, às 14 horas, com o senhor Júnior Mercury, para tratarem com os senhores vereadores a respeito da lei orçamentária anual. O primeiro secretário fez a leitura do projeto de lei número 032/2015, de autoria do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2016 e dá outras providências. E após a leitura foi passado às comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas para receber parecer. Foi feita a leitura do projeto de lei número 033/2015, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a firmar instrumento de concessão de direito real de uso com a empresa Plastimix e com injeção de plásticos limitada e dá outras providências. E após leitura foi passado às comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas para receber parecer. O primeiro secretário fez a leitura do projeto de lei número 034/2015, de autoria dos vereadores Clério Vieira da Silva, Jadir Campos do Amaral, José Borges Parreiras, José Gervásio de Queiroz, Maria Madalena Fagundes, Vanderlei de Paula Costa e Wagner Antônio Jacques de Castro, que institui o Programa de Incentivo Empresarial de Igarapé Premig. E após leitura foi passado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para receber parecer.
Não havendo oradores inscritos, o senhor presidente passou a ordem do dia e solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Educação, Cultura e Saúde, que foi favorável à tramitação do projeto de lei complementar número 005/2015, que dispõe sobre a alteração da seção 4 e acrescenta o artigo 100, a lei complementar número 006/2008, que após a leitura, sendo o parecer colocado em discussão e votação, foi aprovado em 10 votos favoráveis e um contrário do vereador Eimar Antônio de Oliveira Filho. O senhor presidente colocou o projeto de lei complementar número 005/2015 em primeira discussão. O primeiro secretário fez a leitura do parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Educação, Cultura e Saúde, que foi favorável à tramitação do projeto de lei número 024/2015, que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos portadores de transtornos de espectro do autismo e da outras providências, que após a leitura, sendo o parecer colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O senhor presidente colocou o projeto de lei número 024/2015 em primeira discussão. O primeiro secretário fez a leitura do parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Educação, Cultura e Saúde, que foi favorável à tramitação do projeto de lei número 030/2015, que dispõe sobre a vedação da implantação da ideologia de gênero nos estabelecimentos de ensino no município de Igarapé e da outras providências. E após a leitura, sendo o parecer colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O senhor presidente colocou o projeto de lei número 030/2015 em primeira discussão. O senhor presidente colocou o projeto de lei número 029/2015, que dispõe sobre a criação de cargos e alteração dos anexos 2 e 3 da lei número 1553/2010 e da outras providências. Em segunda discussão e votação, sendo aprovado com 7 votos favoráveis e 4 contrários dos vereadores Eimar Antônio de Oliveira Filho, Expedito Gonçalves Parreiras, Maria Madalena Fagundes e Marta Maria de Almeida Rezende. Nada mais havendo para ser tratado, o senhor presidente declarou em nome de Deus encerrados os trabalhos e, para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Ato em discussão e votação. Ato em votação. Favorável à discussão, contrário à terceira. Ato aprovado por voto. Passar a palavra ao vereador inscrito pelo prazo mental. Pode passar a leitura do requerimento primeiro, presidente. Passa. Pode passar a leitura primeiro, depois. A leitura do requerimento número 014/2020, de autoria do vereador Wagner. É o requerimento número 014/2015, que vem com o texto: senhor presidente, o vereador da Câmara Municipal de Igarapé, abaixo assinados, nos termos do regimento interno desta casa, artigo 100, inciso 2, requerem a vossa excelência, depois de ouvido o plenário, que seja realizada audiência pública no dia 16 de outubro de 2015, no horário das 16 horas, para tratar o seguinte assunto: doação às empresas concessionárias e áreas públicas do município de Igarapé que tiverem cumprido todos os requisitos para a obtenção da posse definitiva dos imóveis. Sala das Sessões, 13 de outubro de 2015, vereador Wagner Antônio Jacques de Castro. O requerimento tem discussão. Votação. Favorável à manifestação, contrário à terceira. 10 votos favoráveis. Vou passar a palavra ao orador inscrito pelo caso do regimento de acordo com o artigo 144. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores dessa casa,
os serventuários dessa casa e a todos que nos acompanham pela internet. Eu me inscrevi hoje para falar porque nos últimos dias eu procurei alguns vereadores para assinar junto comigo um projeto que concede a escritura definitiva às empresas que estão instaladas no município de Igarapé. Eu queria, senhores vereadores, hoje deste plenário, aplaudir os ex-prefeitos que passaram pela cidade. O senhor Oswaldo, Toninho Rezende, Arnaldo, Antônio Chaves, Cristiano Chaves. Porque, senhores, nos anos... Eu entrei na prefeitura de Igarapé em 1983. E de lá para cá, senhores, para se conseguir trazer uma empresa para essa cidade, tinha que puxar o saco, vamos usar o termo correto, puxar o saco do empresário. Porque o cara tinha opção de ir para Betim, para Bicas, para Joatuba, Matheus Leme. O que Igarapé tinha a oferecer a mais para que essa empresa viesse instalar no município? Senhores vereadores, quando eu pedi a todos que nós assinássemos um pedido para que essas escrituras fossem concedidas, foi simplesmente porque, por um erro desta casa, nós deixamos de conceder as escrituras. Os senhores lembram que a primeira vez que o projeto entrou nessa casa, ele tinha 3 objetos, da qual 2 os vereadores não concordavam. Pois bem, nós não fizemos uma emenda suprimindo aquilo que nós não concordávamos, simplesmente rejeitamos o projeto. O projeto entrou pela segunda vez, mais uma vez. Nós não concordamos, porém não, com parte do projeto, porém não fizemos uma emenda retirando aquilo que nós não concordávamos, simplesmente rejeitamos. Bom, e aí, senhores vereadores, o que ocorre é o seguinte: graças a Deus, nós fomos abençoados com 7 assinaturas. O artigo 78 do regimento interno desta casa fala que o projeto rejeitado poderá voltar na mesma legislatura desde que tenha 7 assinaturas. E, bom, este é o ponto. 7 assinaturas nós tivemos. A lei orgânica do município fala o seguinte, que o vereador não pode legislar sobre bens patrimoniais. Ou seja, não compete ao vereador fazer o projeto. Agora, consultando diversos advogados, inclusive o nosso, com o qual tenho o maior respeito, chegamos à conclusão seguinte: se este projeto for votado nesta casa e aprovado, o que invalida o projeto? O senhor prefeito vetar o projeto. Mas como o primeiro projeto foi de iniciativa do Executivo, eu não acredito nisso. Agora, senhores vereadores, o que me dói, o que me choca, é que nós conseguimos as 7 assinaturas. E algumas pessoas que não se interessaram a assinar, simplesmente fica aí, vou levar para o Ministério Público, Gente, fique à vontade, porque acontece o seguinte: levar para o Ministério Público, existe uma juíza que trabalhava em Igarapé, que recentemente ela aposentou, e que ela me ensinou o seguinte. Eu fiz uma pergunta para ela: o que a senhora acha disso? Não a respeito das escrituras, eu acho a respeito de um assunto. Sabe qual foi a resposta dela? Quem acha é o Ministério Público. Eu sou juíza, e juíza tem a decisão. Então eu não posso achar. Ou eu cumpro a lei, ou não. Então, senhores vereadores, tem um requerimento da qual os senhores votaram agora,
Quero agradecer a todos que votaram a favor do projeto. Na próxima sexta-feira, às 16 horas, todas as empresas interessadas em receber a escritura estarão sentadas nesse plenário. E aí será o momento de quem for contrário falar: eu sou contra. Eu sou contra. Eu sou a favor. Olha só. É pressionar? Não, não é pressionar, não. É porque acontece o seguinte: os empresários querem vir aqui para dar a versão deles, para dar a posição deles. Ninguém está me dando um centavo. Gostaria de pedir, peço a Deus que ilumine o vereador, prefeito, delegado ou promotor de justiça que queira provar que eu estou agindo de má fé, que eu estou recebendo alguma coisa de alguém, porque isso não existe. E para falar assim, o Vaguinho, a iniciativa do projeto é do Vaguinho, eu estou dando a oportunidade de todos os vereadores conversar com todos os empresários. Então, senhores, aqueles que puderem vir, ficarei muito grato. Aqueles que não puderem vir, eu acho que vai deixar expresso a sua opinião. Muito obrigado, boa noite a todos. Não quero, nesse momento, cumprimentar os nobres colegas vereadores presentes, o público também que nos assiste, via internet, tempo real. Na quinta-feira, não, colega, vai ser a quinta-feira agora, que os empresários virão aqui na Câmara? Sexta-feira. Na sexta-feira? Sexta-feira. Se houver necessidade, senhores vereadores, nós podemos mudar essa data. O importante é que eu acho que é muito importante que cada um conheça e converse com as pessoas. Porque eu acho assim, eu não sei quais vereadores foram procurados pelos empresários. Eu não fui. Né? Então, eu não fui procurado, ainda que, desde aquela época que talvez eu era vereador, foi doado algumas áreas, né? E, igual, agora entrou um projeto aí da Plastimix. É Plastimix? Não. Hã? Isso, pois é. Então, tipo assim, eu queria ver, senhor presidente, se a justiça já determinou que aquele processo que estava lá, da Lua Nova, já acabou. Já acabou aquele processo? Já acabou, já, entendeu? Foi entregue, a prefeitura já restituiu o terreno para a prefeitura, entendeu? Pois é, porque nenhum de nós aqui temos acesso nesse papel ainda, né? Quando a prefeitura manda para cá, porque eu não posso fazer isso não, entendeu? Porque, tipo assim, a gente já vai votar agora projeto que a gente nem está sabendo. Eu estou sabendo agora, né, que já foi liberado, já voltou, né, o patrimônio público. Igual o Wagner falando que sexta-feira vai ter reunião com os empresários. Eu não fui procurado por empresário nenhum ainda, para a gente votar a favor ou contra, o que a gente acha, que deixou de achar. E se o projeto veio do Executivo 2 vezes foi rejeitado, agora, essa terceira vez foi o novo colega que fez o pedido, né? O projeto foi rejeitado porque ele vinha com uma coisa que a prefeitura vendendo um terreno, cobrando 40%. Aí foi um motivo dos vereadores não aceitar. Tá, mas aí o prefeito não podia mandar mais um específico, não. Teria que ser um vereador elaborar esse projeto. Não, aí já não basta, aí o prefeito não pode mandar mais. Posso te responder, vereador? Posso te responder? É porque o artigo 78 do Regimento Interno fala o seguinte, que o projeto rejeitado, ele só pode voltar a plenário com pedido, com assinatura de 7 vereadores. Independente disso, o prefeito não pode. Então, ou a iniciativa parte dos vereadores, ou não. Então, para que não haja... O que acontece? Por que eu estou pedindo essa audiência pública? Porque aí, ao invés de empresário procurar cada um de nós teremos a oportunidade de todos conversarem com eles. Entendeu? É justamente para que não haja essa coisa de
conversou com o B, não falou com o C, então... Ô, senhor presidente. Mas aí, no caso, vai vir todos que têm terreno aqui no município? Ou Todos. só aqueles que interessam? Não, todos aqueles que receberam a doação, a concessão. Há muitos anos atrás, Então, e cumpriu com a cumpriu com as obrigações. Deixa eu só concluir aqui esse pedido. Deixa eu só concluir aqui, como presidente. Como não vamos votar a favor, um exemplo, da Policaster, uma vez que ainda não foi feito ainda, aquela casa, o CRAS não foi feito ainda. Como é que não vão liberar terreno para eles sem que eles... Vereador. Está pendente ainda com a Vereador, com a Policaster. Aqui, o meu requerimento fala o seguinte: aqueles que cumpriram. Se não tiver cumprido, quero aqui deixar bem claro para os senhores que o convite se estende a todos. Policast, as empresas de Filito, Centro-Oeste Asfalto, TRL, a empresa do senhor Antônio Chaves, Madevan, todas as empresas, Química e Igarapé. Pois é, porque Aqui tiver mais de 6 anos. pois é, a prefeitura deveria mandar para nós, então, em relação das firmas que cumpriram rigorosamente o que manda lá na lei, era mais fácil mandar para nós quais as que estão em dia, sabe, para o município. Mas, vereador, Como é que não aqui, ó, saber? Igual, aqui tem 10 vereadores de um mandato só, né? vereador, Você me permite uma parte? até na sexta-feira, só um minutinho, pastor. Até na sexta-feira, nós vamos fazer um apanhado aqui na Câmara de todas as doações que foi feita. A prefeitura que vai saber nos informar quais cumpriram. Um exemplo, a Policaster, Vereador por exemplo... Expedito, você me permite uma parte? Permito. Aqui, senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de comunicar aqui, verbalmente, até gostaria que constasse em ata, porque eu estive conversando hoje com o doutor Vinícius, procurador da Prefeitura. Eu conversei com ele a respeito desse projeto, viu, Wagner? Eu tenho aprovado todos os seus projetos aqui na Câmara, posso dizer todos, mas eu estive conversando com o doutor Vinícius, queria a atenção dos vereadores, por favor. Eu estive conversando com o doutor Vinícius e ele me falou o seguinte: ele questionou, ele me falou que mesmo esse projeto, na verdade, tinha que partir do Executivo. E outra coisa, porque partindo daqui, eu vou dizer a verdade, eu até assinei o projeto, mas eu vou estar retirando hoje verbalmente, queria até constar em ata, eu estou retirando a minha assinatura no projeto da Premig. Por quê? Eu estive conversando com ele e ele me falou que não tem como regularizar as empresas, nem esse ano, nem o ano que vem, ou seja, esse negócio vai ficar para o outro ano depois da eleição. Vereador, Só um minutinho, só um minutinho. Aí o que acontece? Então, vai haver um desgaste sem nenhum resultado. Então, eu decidi retirar o meu nome. Então, eu estou retirando aqui verbalmente, porque eu conversei com o procurador. Então, é o seguinte, e ele até falou que esse projeto pode até ser vetado lá na Prefeitura. Entendeu? o senhor poderia, por favor, agora eu estou gravando, eu gostaria de que o senhor falasse o que o procurador do município falou com o senhor, porque, infelizmente, eu já falei Não. que tinha que falar. Não, é porque o senhor acabou de falar que ele falou que o projeto não vai ser para o ano que vem. Eu estou gravando, pastor, porque ele vai ter que se explicar com o prefeito, porque não foi essa conversa com o prefeito, não. Respeito o procurador do município. Respeito muito o procurador do município. Mas ele falar que não vai, se votar o projeto esse ano, não vai sancionar o ano que vem? Não vai ter como regularizar essa Perfeito. empresa. Ou seja, não vai resolver em nada. Entendeu? Aqui. Daqui 2 anos que esse negócio ainda vai... Então, quer dizer, eu acho que não precisa desse desgaste. Já que é daqui 2 anos, deixa para a outra Câmara, ou sei lá, resolver essa situação. Entendeu? Ok, eu só queria gravar isso, pastor,
não usando o senhor, tá? Mas é porque acontece o seguinte, essa conversa que eu tive com o senhor, eu e o vereador Clério também estivemos. Aí eu liguei para o prefeito, falei com o prefeito, o que acontece? O procurador do município falou que nos próximos 2 anos não tem como. Ele falou assim, espera aí, o prefeito ainda sou eu. Foi só essa a minha resposta. Outra coisa, Wagner, a questão da legalidade do projeto. Legalidade, questão de patrimônio, questão de essas coisas, sim, tem que partir do executivo. Nós não aprovamos porque veio casado com outros negócios, outras matérias. Então, quer dizer, foi rejeitado porque veio casado. Agora, a partir da Câmara, para esse negócio, não é a legalidade, pastor, ela fica duvidosa. Não, pastor, o que ocorre é o seguinte, eu concordo com o senhor está repetindo aquilo que eu acabei de falar. Existe o conflito. O patrimônio, quem gere é o prefeito. Mas o artigo 78 do Regimento Interno fala que a matéria que for rejeitada, a iniciativa é da Câmara. A matéria é rejeitada. Então, se a matéria, por exemplo, vai onerar o município, então toda matéria então que foi rejeitada aqui, então vai ter que partir da Câmara, sendo que a Câmara ela não tem como onerar o município. Então, não é onerar, pastor. Eu estou falando de outra coisa. Estou falando de outra. Compete ao executivo. Olha só o que eu vou falar para o senhor. Compete ao executivo vetar ou não. Compete ao executivo vetar ou não. Agora, olha só. Eu só estou dizendo para os senhores o seguinte, senhores vereadores, independente do projeto ou não, no dia 16, às 4 horas, os empresários estarão aqui. Se eles não estiverem aqui no dia 16, estarão na próxima segunda-feira. Aí cada um age com a sua consciência. Já entendeu? Dia 16 eles estarão aqui. Agora, se o pessoal não quiser, segunda-feira eles voltam. Tá, eu queria só que constasse em ata, viu, Daniel? Constasse em ata, por gentileza, como o número também do projeto. Eu estou retirando devido a essa justificativa. A minha opinião sobre essa coisa é porque quando foi para aprovar, o prefeito mandou para aprovar, junto aos 40%, ia dar escritura. Se não for rejeitado aqui, agora já não quer mais, o procurador falou que não pode mais, eu estou entendendo o procurador não. Eu também não, porque o período eleitoral começa em abril do ano que vem, então se o projeto for votado hoje, o prefeito tem 6 meses para entregar as escrituras. Agora fala que é contra o projeto. É isso que eu estou achando estranho. Mas, senhor presidente, uma vez que o novo colega Zé Borges Parreiras retirou a assinatura dele, então o requerimento só está com 6 assinaturas, então não passou. Automaticamente, então, esse assunto já está encerrado. Não, o assunto do projeto está encerrado. O que eu estou falando é que a audiência mantém. Às vezes tem outro colega que queira também assinar. Isso aí. Boa parte, presidente. Boa noite, presidente, os demais vereadores, os membros que compõem a mesa, os eventuários dessa casa. A gente fica feliz aí da preocupação, né, de todos os vereadores em estar empenhando aí o máximo para a população de Igarapé, como o vereador Wagner foi para a tribuna, fez seu discurso. A gente respeita todos os discursos, todas as posturas. Vereador Borges, Pedito, enfim. Como foi dito, esse projeto já tramitou aqui 2 vezes. Não só o vereador Wagner, mas acho que todos os vereadores sabem, ficou bem claro aqui qual foi os vereadores que votou a favor ou não ao projeto, que eu fui um dos que fui favorável, quando ele veio do Executivo, tanto pela primeira vez, mas foi retirado, depois veio a segunda vez, ele foi rejeitado. E a gente vê que o município de Igarapé, ele carece de recursos. Nós estamos atravessando uma fase, e não é só Igarapé que é diferente, é o país inteiro. Então, Igarapé
também precisa de estar atento a qualquer recurso que vir. Então, aquele projeto, quando se tratava dos 40%, é um projeto que, né, a gente não está aqui para falar, reclamar do passado, mas se tivesse sido aprovado, qualquer outra área que tivesse vindo para cá, não seria mais por concessão, e sim pelo aquele modelo que foi proposto pelo Executivo, mas não foi aprovado. Eu entendo a preocupação do vereador Wagner, é louvável chamar o pessoal aqui, tem que deixar bem claro que o vereador, o parlamento, ele não representa o empresário, ele representa a população, mas a preocupação dele é dar vida saudável aí para as empresas estar continuando gerando emprego e renda, mas a gente também tem que observar, nós estamos caminhando aí, hoje é 13 de outubro, se, como o Borges falou, fez essa fala, ele ouviu, conversou com as pessoas, quer dizer, viu, Vaguinho, Borges, a gente tem total liberdade, a gente tem aprovado projetos dos companheiros, quem assinou, quem deixou de assinar, não significa se vai ser a favor ou contra, se o projeto voltar a tramitar, com a retirada da assinatura do vereador Borges, a discussão encerra por aí, mas é uma discussão que a gente tem que estar sempre conversando, porque a gente quer Igarapé cada dia mais forte. Eu não tenho procuração nenhuma para defender secretário nenhum, nem o prefeito, nem o vice-prefeito, mas às vezes a gente tem que tomar certo cuidado, que acaba que às vezes a pessoa que está assistindo aqui em tempo real, ou que está assistindo em tempo, a reunião é gravada, pega a conversa no meio do caminho e às vezes pode interpretar que é uma sangria, é um desespero do Poder Executivo, está aprovando esse projeto, sendo que a gente está finalizando o ano e esse projeto já veio ser rejeitado aqui nessa casa. Então eu não tenho procuração para defender nem o Vinícius, mas até então, nesses 7 anos que vai completar, que a gente está trabalhando junto, Legislativo e Executivo, tanto o Vinícius, que representa o Executivo, com todo respeito também ao nosso jurídico aqui dessa casa, cada jurídico tem a sua posição. A gente sabe que tem projeto que ele nasce com iniciativa de vício, então a gente tem que tomar cuidado. Então, às vezes um jurídico tem uma posição, o outro tem outra, e às vezes a gente fica aqui desgastando um com o outro, e às vezes pode chegar na conclusão final que o senhor comentou aí, caso ele não seja executado ano que vem. Caso tenha um interesse, tanto do Executivo quanto do Legislativo, que essa Câmara Municipal faça um ofício e assine para que o Poder Executivo encaminhe, só um minuto, vereador, caso a sua proposta não vingue. Eu acho que se outras pessoas vai voltar a discussão. Eu já deixei bem claro quando esse projeto tramitou aqui nessa casa, mesmo dos 40%, quanto à escritura definitiva, e a gente também tem que ficar atento nos interesses coletivos da população. A gente sabe que as empresas hoje atravessam por dificuldade, mas são empresas que já hoje são empresas sólidas, consolidadas no município de Igarapé, empresas que ganhou áreas no modelo de concessão, como o senhor disse ali, parabenizando as gestões anteriores, concordo, mas elas não fez mais do que obrigação, né? O município de Igarapé passa aqui, a maior BR, que é a 381, passa aqui os empresários, os maiores políticos, está na nossa cara do gol. A gente fica muito feliz, né, na época do senhor Oswaldo, uma pessoa já de idade, mas que teve o olhar para criar um distrito industrial que hoje pertence a São Joaquim de Bicas. Quando criou o Resplendor, que essas poucas áreas que a gente está discutindo aqui, que deixou áreas institucionais, foram doadas áreas lá. A gente sabe que lá tem empresas sérias, um projeto desse tamanho, a gente sabe que tem que vir depois de 1 a 1 para a gente ver, não desconfiando da empresa, mas para ver se ela está cumprindo
toda a documentação, se ela está isenta, pagando todos os impostos devidos para o município. Olhar, às vezes tem empresa em transição, em venda, para que ela continue, não às vezes com o mesmo ramo, mas que ela continue ali, gerando emprego e renda, e às vezes além, vou até mais um pouco, por que não? Às vezes essas empresas, a partir do momento que esse caso vinha concluir aí, esse projeto da escritura definitiva, por que não, às vezes, uma contrapartida para esses bairros mais carentes do município de Igarapé, desde que seja um mínimo, ou uma praça, ou um passeio, porque ali nós estamos doando o que é do povo, porque hoje ele está como concessão, o que é dele lá é a questão física, é o espaço, a benfeitoria. A partir do momento de um projeto dessa grandeza, que for aprovado aqui para essa casa, que a gente também tem que fazer, dar um incentivo às empresas que já estão lá por mais de 6 anos, poder executivo, que é aí competência, por que não, às vezes, uma conta específica, para que, no mínimo, que adote uma praça, ou que faça um passeio, ou que cuide, e a gente já passou por isso aqui nessa casa, não dando escritura definitiva, mas aumentando a área da Policarte, e aqui eu falo com propriedade, o vereador Expedito, às vezes vai para o microfone, e às vezes bate, e às vezes a gente tem que abaixar a cabeça, porque realmente a Policarte até hoje não cumpriu com os seus deveres. Isso não significa também, vereador, que nós erramos, nós fizemos com boa fé, porque a partir do momento que uma empresa que veio, que gerou emprego, que gerou renda, que precisa de crescer e tem uma área lá, a gente também não pode ficar com picuinha. Então os projetos veio, a gente doou a área de concessão, aumentando para Policarte, passou para a Química cumpriu os requisitos. Na questão da Policarte, como ela já estava sólida, o Poder Executivo pediu que construísse uma casa da família. A gente sabe que hoje o país está em crise, mas isso tem quantos anos? Então, uma casa da família, se tivesse um pouco mais de vontade política da empresa, que não é falta de cobrar da Secretaria de Obras, nem dessa casa, essa casa da família já tinha que ter funcionado. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o projeto bomba aqui nessa casa, é o que está acontecendo hoje no Congresso Nacional. O mandato do vereador, ele não pode deixar, e eu tenho certeza aqui, que não tem nenhum empresário aqui que manda em cadeira nenhuma. Nós temos que defender primeiro os interesses coletivos do povo. E Igarapé não pode bancar com o luxo de também não cobrar um pouquinho ali para aquela pessoa. Aquela região lá é a região que mais cresceu em termos de população. O que é que nós podemos fazer para o social? Era a casa da família, mas não cumpriu. Uma vez esse projeto sendo aprovado, vamos conversar com eles, eles investir em curso, na área da segurança pública, numa praça, num passeio. Vereador, então eu respeito a preocupação do vereador. Quando esse projeto veio para cá, eu me posicionei as 2 vezes favorável. A primeira vez eu não votava, que eu estava na presidência. Esse ano eu votei favorável ao projeto. Então, eu acho que projeto nenhum ele pode nascer morto. Eu acho que ninguém tem que ficar com raiva de ninguém, se retirou. Não, vamos conversar. Eu acho que Igarapé tem muito pouca área, então a gente tem que realmente discutir. O presidente respondeu aqui para o vereador Expedito, na hora que ele perguntou a respeito da empresa, você me perguntou a respeito da Lua Nova. Realmente a Lua Nova não cumpriu, foi doado, se eu não me engano, de 2003 a 2004. O proprietário se chama Sérgio, não sei se é ele ainda. O prefeito agora mandou, é uma empresa que hoje gera emprego, que gera renda. Quem dera se a gente tivesse para outras empresas, né? Mas o porquê também, depois da empresa tiver lá 3, 4 anos, do município pedir contrapartida, não é para o Poder Legislativo nem para o Executivo, é para a população. O pessoal do Cafezal sofria, um exemplo, um passeio para uma empresa não custa muito caro. Isso divide, depois que construir ali, eu tenho certeza que a pessoa bem intencionada, que é um diretor de uma empresa, se ele vem para ficar mesmo na empresa saudável, igual hoje a gente tem a Fornac, a Uzimar está lá, a empresa de Caixote está lá há muitos anos, é uma área grande, por que não fazer um passeio, pelo menos na porta da empresa, ou algum benefício para a população, que é uma população que inchou?
Obrigado. Eu não sei falar em exato, não. Hoje fica. Mas se tivesse boa vontade, já estava concluído. Tá. É uma escritura definitiva. Senhor presidente, gostaria de retomar Por isso, a palavra. mais uma vez, só para finalizar, vereador, que o presidente tinha me dado a parte, por isso que é bom conversar, você está no caminho certo. Eu acho que se essa audiência pública transformar numa reunião, o que seja, o importante é tentar chegar para não ficar impor que a Câmara Municipal é contra eles. E eu tenho certeza que você não fez isso também para constranger, porque eu acho que isso também fica muito ruim. Eu apresento um projeto aqui, aí a gente sente um clima, eu vou e chamo a classe. Um exemplo, eu vou dar nome a uma escola municipal. Aí eu trago a família, às vezes o vereador, um exemplo, A, o B ou C, está meio assim, e eu acho que tenho certeza que você não fez isso, nem para constranger nem A, nem B, mas para chegar num denominador comum. É para dar oportunidade. Nós estamos finalizando o ano. A gente sabe que banco também não está emprestando recurso. Eles alegam que tendo a escritura definitiva, eles conseguem recurso no BDMG. Então, o que eles mostram para a gente, eu acho que conversar, eu acho que ninguém perde. E a gente tem que mostrar para eles também que nós não estamos aqui também só para defender o interesse nem de empresa. Primeiro, a gente defende o interesse coletivo, que é da população. Eu agradeço a parte. Senhor vereador, eu gostaria de, mais uma vez, senhores vereadores, esclarecer para todos. No dia 16, às 16 horas, nós teremos oportunidade de ouvir de cada empresa o que eles querem, o que eles estão pensando e o que a Câmara de Vereador também pode fazer. Eu acho que é uma oportunidade única que está sendo dada aos empresários e aos vereadores para se manifestar. Senhores, olha só, para o senhor ver uma coisa. É sabido, infelizmente eu não tinha conhecimento que o artigo 78 simplesmente fala que o projeto rejeitado, ele pode voltar de iniciativa do vereador. Isso foi o que me foi passado pelo jurídico desta casa e pelo jurídico do município. Por isso eu tomei a iniciativa. Aí depois se levantou a hipótese de que não poderia, se tratando de patrimônio, não poderia partir dessa Câmara. Agora, senhores vereadores, eu não tenho o menor constrangimento, nenhum constrangimento, de amanhã ter que ir ao Ministério Público explicar o motivo desse projeto. Deixa eu falar para os senhores por quê. Porque acontece o seguinte, eu tomei conhecimento através de pessoas que têm uma empresa que está parada hoje no município, o trabalho dela hoje é de reciclagem e manda matéria-prima para São Paulo. E lá ela é beneficiada. Daqui sai o material reciclado e lá sai o manufaturado. Ela tem interesse em vir para o município, instalar no município. Só que ela só pode instalar aqui se ela tiver documento definitivo. Nós temos 2 empresas do município que estão querendo expandir, que depende de empréstimo do BDMG, que está com toda a documentação. Então, senhores vereadores, os senhores que me perdoem, a população que me perdoe, os meus eleitores que votou em mim, eu não terei o menor constrangimento amanhã, se tiver que responder ao Ministério Público, e responder ao Ministério Público falando o seguinte: olha, eu salvei 50, 60, 100 trabalhadores, porque eu sou do Partido Democrata Trabalhista e nós defendemos principalmente o trabalhador. E quando se fala em empresa, eu não estou preocupado com o empresário, não, porque o empresário ele deve ter a economia dele, mas o pai de família que perdeu o emprego,
Minha gente, nessa crise, a coisa está feia. Conclamo aos senhores vereadores que, por favor, façam um esforço para estar aqui no dia 16. Com a palavra, o vereador Expedito, e eu gostaria já de agradecer, porque eu não vou estender mais. Muito obrigado, senhores vereadores. Eles vão ser convidados, né, para audiência pública. Eles vão ser convidados também, não tem nada. Vai ser sexta-feira agora? Sexta-feira agora. Amanhã o convite está indo para eles. Tipo assim, tinha que ser mesmo uma semana, 10 dias. Vereador, deixa eu explicar para os senhores aqui mais uma vez. Os senhores me desculpam, eu acho que é muito chato quando a gente fica tomando a palavra de volta, porque não é assim que essa casa pode funcionar. Mas o período eleitoral começa para efeito de doação, para efeito de inauguração de obras públicas, começa em abril, 6 meses antes. Então, se este projeto for aprovado até o final de outubro, o Poder Executivo tem novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março para poder lavrar as escrituras, verificar quem que está em dia ou não. Então, tem 5 meses. E se a gente for postergando e deixando mais para frente, daqui a pouco nós estamos no mês de dezembro, aí só sobra 3 meses para poder fazer tudo isso. Aí eu acho que vai ser complicado. É só por isso que eu tenho essa certa urgência. Mas, por favor, senhores, venham. Não é um pedido vaguinho, não. Nós vamos ter uma oportunidade ímpar de conversar com os empresários. Muito obrigado. Você me permite uma parte? Vai. Ué, senhores, os senhores querem mudar a data? Se quiserem, por mim. Os senhores querem mudar a data? Não, mas tenta fazer, se de toda manhã. Pois é, mas aí. O executivo, você já vai mandar convite? Vai mandar amanhã, convite para eles assim, também. Além do legislativo, acho que o principal interessado, além das empresas, é o executivo aqui. A minha preocupação é só o seguinte: você faz uma audiência pública, de repente vem 6 vereadores, quando for semana que vem. Aí alguns estão aí, eu não participei porque eu... Entendeu? Da minha parte, está tranquilo até agora. Não, assim... Você me permite? Pois não. Eu quero aqui dizer em público, viu, vereador Wagner, que a gente está aqui para somar, né? Sim. Não é porque eu estou retirando o meu nome, é um pedido seu, do projeto, é que eu não estarei junto com você em outros projetos que você apresentar essa casa. Igual eu te falei, eu praticamente já votei quase todos, se não todos os projetos que você trouxe a essa casa, né? Então, nada pessoal, tá? Sim. Então, estou só declarando publicamente isso aí, que a gente está aí para somar. Senhor presidente, eu queria fazer só umas perguntas aqui. O vereador Expedito, você vai poder vir na sexta-feira? Eu vou vir, porém, o nosso colega sabe que 6 assinaturas... Não, nós estamos falando de tratar com as empresas, não estamos falando do projeto mais. Eu vou vir porque eu represento o município agora. Sim. O projeto não vai poder passar. E outra, o prefeito, quando ele mandou o projeto casado e foi rejeitado 2 vezes, ele não vai querer sancionar esse projeto, assim como não sancionou o nosso colega José Borges Parreiras. Bom, então, eu vou vir como cidadão, como representante do povo. Agora, esse requerimento seu não passou. Não, passou? Não, ele passou, mas não tem as 7 assinaturas. Não. O requerimento para audiência pública foi aprovado por 10 votos aqui. Mas só que o seu pedido não passou. Não. Só tem 6 assinaturas? Não, senhor vereador, nós estamos falando em receber os empresários para discutir como poderá ser feito. Nós nem estamos falando desse projeto mais, não, que com 6 assinaturas ele deixou de existir. Mas o que eu estou perguntando é só se o senhor vai poder vir, para me saber que o vereador Marzinho já falou que não vai poder, né? O vereador Adão, o senhor pode vir? Micharles?
Vereador Renato, o senhor vai poder vir sexta-feira? Vou poder. Senhor presidente. Tá. Agora você imagina, o colega Wagner. Só um minutinho. Vereador Costa, Maria Helena, Clério. O vereador Pio não vai poder vir. Bom, de qualquer forma, eu vou pedir a essa casa que mande também o convite por escrito para a vereadora Marta, que infelizmente não pôde estar presente, mas eu acho que a gente já vai estar muito bem representado pelo número que está aqui. Tá, muito obrigado. Agora você vê, eu tenho 50 anos de Igarapé. Nenhum empresário me procurou, nenhum. Eu vou vir aqui na sexta-feira. A TRL, tem quantos funcionários hoje, a TRL? A TRL hoje ela está parada. Não, pois então mas, quer dizer... Espera. Concordo com o senhor, a TRL está parada. Mas ela tem mais de 15 anos de funcionamento. Ou seja, os 6 anos exigidos em lei, ela já cumpriu. Não, mas se ela não está funcionando, não está em funcionamento. Não, ela tinha que cumprir 6 anos, é o que ela exigia. Não, então, cumpriu 6 anos, acabou. Eu fechei as contas... Vereador, aqui, não é isso não. A TRL, eu vou usar, me desculpa a ausência do empresário aqui, a TRL está trazendo a outra parte dela para Igarapé, só que se ela não traz sem a escritura. Não é dela. Está vindo uma pessoa que tem um movimento e ele tem outra. Vai unir o útil ao agradável. Agora, o cara fica sem produzir, sem gerar imposto, sem gerar emprego... E agora que é a escritura. Não, vereador, vamos pôr a mão na consciência. Não, a consciência, Vaguinho, é o empresário produzindo, acreditando. Sim, vereador, mas a lei naquela época, ela falou 6 anos. Se ele cumpriu 6 anos... Tá, aí tem que assinar para ele então, para ele ir lá e pegar não sei quando BMDG... Não, ele não vai pegar nada pelo BMDG, ele vai trazer a outra metade da empresa que está em São Paulo para funcionar. Bom, nós estamos discutindo um assunto que o empresário vai ter oportunidade de falar aqui. Né? Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores vereadores. Ô, presidente, vou falar meu outro assunto, rapidinho. Não é isso que eu vou falar, não. Eu quero agradecer, presidente, por mais essa parte. Eu quero só comunicar aqui mais uma vez, eu comentei aqui já há alguns dias, é comunicar e agradecer a SETES, Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Estado, no nome do deputado federal Miguel Correia e secretário, que fez aí, nos últimos dias, a intervenção. A gente sabe que foi meio que de última hora lá as decisões, mas que Igarapé, ele está sempre lembrando de Igarapé, e contemplou Igarapé aí para iniciar com mais um curso do Pronatec, que foi um programa tão debatido nas eleições passadas, e a gente fica aqui feliz, e a gente tem que reconhecer aqueles parlamentares, desde o deputado estadual ao federal, até o senador que vem aqui agariar seu voto, e que continua, nem que seja com uma emenda, ou com curso, ou com alguma intervenção, que está sempre comprometido com o Igarapé, e não com ou uma liderança, ou com um apoio só ali de momentâneo, ali, na época ali dos 90 dias de campanha, que a gente sabe que vira um vulco-vulco, agora diminuiu para 45 dias. E eu acho que investir na educação, a gente sabe que tudo que colocar ainda é pouco, né, vereador? Então, o Igarapé vai começar no dia 19, mais esse curso de auxiliar administrativo e empreendedorismo e ênfase em gestão pública. Então, é mais 60 jovens, presidente, que vai ter oportunidade de iniciar para fazer esses 2 cursos aí, para que possa aí ingressar no futuro. E quando a gente fala aí de um programa igual foi o Pronatec, está sempre lembrando o município de Igarapé, através da secretaria, com a parceria, primeira vez que a faculdade, a Unimontes, é a parceira, já tem o recurso, tanto para pagar os bolsistas e todo o curso, é um curso de duração aí de aproximadamente pouco mais ou menos 2 meses, vereador. E hoje, quem quiser entrar, já tem até o Facebook, Pronatec, Unimontes, Igarapé. Então, já tem lá
os inscritos, agradecer também a Secretaria de Educação, que foi convocada para estar participando da reunião lá na Secretaria de Meio Ambiente, e que foi uma das poucas da cidade da região metropolitana, e foi lembrada aí, mais uma vez, pelo deputado Miguel Correia, entre outras coisas que a gente sempre está anunciando aqui nessa casa. Eu te agradeço, presidente, por dar mais esse espaço. Colocar o projeto de lei complementar número 005/2015, que dispõe sobre a alteração da seção 4 e acrescenta o artigo 100, a lei complementar número 006/2008, em segunda discussão. Esse é o de minha autoria, presidente? Esse é o da minha autoria? Senhores vereadores, eu gostaria só de justificar para os senhores o seguinte: o porquê que eu entrei com este projeto. Esse projeto, o funcionário público hoje, quando ele licencia, quando ele está no mandato de vereador, o funcionário público, quando ele está no cargo de vereador, deputado, que seja, ou mesmo prefeito, ele tem uma licença de 2 anos. E ele no final dos 2 anos, ele é obrigado a voltar. Imagina os senhores, o vereador que vai concorrer com nós aqui, eu estou me colocando na situação de vereador e não de funcionário público, que for concorrer com nós aqui, o cara volta para a prefeitura, senta numa mesa lá, vai atender o público, ainda tem direito a salário. Você tem mais contato com a população. Pode não ser ilegal, mas eu acho imoral. Então, eu prefiro, senhores, que seja afastado por 6 anos, por 4 anos, sem investimento, do que voltar para a prefeitura amanhã e sentar lá e atender o povo. É uma desigualdade com os demais candidatos. Não, colega, você me dá uma parte? Exato. O congresso que nós tivemos lá em Brasília semana passada falou sobre isso aí. Se o funcionário é eleito assim como você foi, aí você vai ter a sua licença natural, né, do período dos 4 anos. Você não pode assumir cargo lá dentro, não. Pode não? Posso. Não. Posso. Pode não. A vereadora Marta, que não está aqui hoje, ela é professora. Não, mas aí é do Estado, não tem nada a ver com o município, não. Estou falando ali de município. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a opinião do nosso procurador. Tá, eu vou trazer a apostila que fala sobre isso. Bom. Entendeu? E outra, suponhamos se ele abrir mão do cargo dele. Ele é suplente de vereador. Ele abre mão do cargo dele para assumir a vereança. Ou então, melhor, se ele é vereador, ele abre mão do cargo de vereador e vai para a prefeitura. Chega lá, o prefeito manda ele embora e perdeu o cargo de vereador e está na rua. Que me perdoe, eu não sei, eu não conheço a empresa, que me perdoe a empresa que está fazendo isso lá. Eu vou trazer a apostila e te mostrar. Mas eu quero te falar que ela está mal informada. Excelentíssimo senhor presidente José Gervásio de Queiroz, excelentíssimos senhores vereadores, serventuários dessa casa, ao público que nos assiste em suas respectivas casas, boa noite. Sendo bastante sintético e objetivo aqui na questão hora posta, a respeito da acumulação. O artigo 38 da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que pode sim haver a acumulação de mandato eletivo com o cargo de servidor público do Estado. Fazendo uma interpretação, qualquer ente da federação, não existe essa vedação, mesmo porque o vereador Wagner, vamos trabalhar com o exemplo dele, ele já exerceu no início dessa legislatura, ele já exerceu o mandato de vereador concomitantemente com o cargo de fiscal da Prefeitura Municipal de Igarapé. Ilegalidade nenhuma há nessa acumulação.
Tá? O que a Constituição e posicionamentos do Tribunal de Contas, mesmo o Tribunal de Justiça veda, é a acumulação tríplice. A acumulação tríplice é vedada. Por exemplo, acumular um cargo de mandato eletivo com 2 cargos públicos estáveis. Isso é vedado. Então, por exemplo, vamos trabalhar com o exemplo aqui, a vereadora Marta, ela tinha 2 cargos no estado de Minas Gerais e foi eleita, né, mandato eletivo, ela tem um mandato eletivo. Então ela teve que se afastar de um dos cargos do estado e para poder exercer o mandato eletivo. Então ela tem um cargo no estado e tem um mandato eletivo. Ô, doutor. De qualquer forma, ela poderia ter um cargo e um mandato eletivo. Me parece que o que não pode é ter equiparação de horário. E como as reuniões da Câmara é à noite, então... Doutor Estúdio, só pode fazer uma pergunta? Pode. Essa lei foi a partir de quando que foi? Isso é a Constituição Federal, desde 1988. Ah, a Constituição Federal. Tá? Aqui, porque na época, quando eu era vereador, o Getone, ele trabalhava na CEMIG e ele não podia exercer os 2 cargos. Mas deixa eu te explicar qual que é a diferença. A diferença é que, para determinados cargos, não pode. E quando há compatibilidade de horário, no caso dele, por exemplo, ele exercia um cargo no Estado, tinha a empresa dele que prestava serviço para terceiros e ainda o cargo de vereador, então era tríplice. Então, eu pediria licença até aos senhores para fazer uma breve leitura aqui do artigo 38, que trata da seguinte forma essa questão. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício do mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Então, o caput do artigo fala ao servidor público da administração direta. Ele não ressalvou se é o município, se é o Estado, se é a União. Ele falou servidor público da administração direta. Tratando-se de mandato eletivo, estadual, distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E não havendo compatibilidade, será aplicada a regra, a norma do inciso anterior. Então, qual que é o critério? Compatibilidade de horário. Havia compatibilidade de horários entre o vereador Wagner ser fiscal da prefeitura e exercer o mandato eletivo? Sim. Então, do modo que ele pôde receber os vencimentos do cargo ao qual ele prestou concurso e o subsídio do mandato do vereador. Incompatibilidade nenhuma. Ok? O que a Constituição veda expressamente é a acumulação tríplice. Ele não poderia, por exemplo, ser fiscal, ter outro cargo, emprego ou função pública e ser vereador. Aí não. Tá? Se o cara trabalha no Tribunal de Contas, ganha 20 mil reais e aqui ganha 6. Aí os 2 horários não batem certo. Ele pode escolher um dos salários. Ele pode optar. Aqui fala aqui, ó. A Câmara que paga o salário dele. Aqui, ó. Os 16 mil, mas ele continua como vereador. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo, sem prejuízo do cargo eletivo. E não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. O que trata o inciso anterior? Investido no mandato de prefeito, será afastado no cargo, ou emprego ou função, sendo-lhe efetuado optar pela remuneração. O inciso anterior fala da opção que ele tem de fazer. Mas aí que paga o salário dele? não, Ele vai optar. Pois é. Ele vai optar. O dobro que ele ganha na Câmara. Não, obviamente, nesse exemplo fornecido pelo senhor, ele vai optar pelos 16 mil do Tribunal de Contas. Continua com o vereador. Mas aí é a Câmara que paga isso. Não, Tribunal de Contas. Não, aqui, não vamos confundir, gente. Uma coisa é o prefeito, outra coisa é uma coisa é o funcionário prefeito, outra coisa é o funcionário vereador. Veja bem, no exemplo, funcionário do Tribunal de Contas ganha 16 mil. Vereador na Câmara Municipal de Igarapé ganha 6 mil.
Teve incompatibilidade de horários. Ele vai ter que escolher um vencimento. Qual que ele vai escolher? E quem vai custear? A Câmara? Não. O subsídio aqui na Câmara é 6 mil. Ele continua como vereador. Uma cadeira é dele, mas só que o vencimento dele, eu não sei qual que é a espécie remuneratória do Tribunal de Contas, se é vencimento ou subsídio, ele continua recebendo os 16 mil lá, porque teve incompatibilidade de horário. Agora, se não houvesse incompatibilidade de horário, ele receberia 16 mil lá, mais 6 mil aqui. Entendeu? A questão é incompatibilidade de horário. Posso responder, doutor? Sim. Posso responder? Ô Costa. Não. Deixa eu só te colocar uma situação. Bom, primeiro, a iniciativa, se o prefeito achar que é inconstitucional, ele vai vetar, tá certo? Agora, o prefeito em si, ele não vai entrar na briga da Câmara. O vereador prejudicado, a pessoa prejudicada, não é nem o município, é o meu concorrente de eleição do ano que vem. Você entendeu? Então, por isso que eu tomei a iniciativa. Porque se depender do prefeito, não estou falando do calor, não, seja qual prefeito que for, ele não vai tomar iniciativa. Por que ele não vai tomar iniciativa? Porque ele não está concorrendo ao cargo. Entendeu? Então, eu acho o seguinte, se houver uma inconstitucionalidade, muito embora a Comissão de Constituição e Justiça já deu parecer favorável, eu acho que ele deve vetar. Entendeu? Agora, eu continuo afirmando, pode não ser ilegal, mas eu acho imoral. Eu ser um fiscalizador do Poder Executivo subordinado ao prefeito. É uma coisa aí que é a mesma coisa de falar assim, o meu filho, como eu sou o pai dele, ele me deve obediência, mas como eu sou funcionário dele, eu tenho que baixar a cabeça para ele. É uma situação incômoda. Agora, o senhor... Quer que eu me posicione, vereador? Veja bem, como de fato muito bem explanado pelo vereador Wagner, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação dessa casa deu parecer favorável à tramitação do projeto. Os senhores me conhecem muito bem aqui, eu nunca me furtei, data máxima vênia, a expor as minhas posições jurídicas quanto a qualquer projeto que eu fosse questionar, certo? Então, de fato, em tese, eu entendo que esse projeto deveria partir da prefeitura, E o vereador Wagner sabe da minha posição desde o começo, tá? Mas, no entanto, a comissão entendeu por bem dar parecer favorável à tramitação do projeto, atestando que não haveria nenhuma ilegalidade na tramitação. Bacana, pois bem. Por que eu entendo que esse projeto deveria partir do Poder Executivo? Porque nós estamos tratando do Estatuto do Servidor Público Municipal, o Estatuto dos Funcionários da Prefeitura, tá? E aí eu já estou justificando a minha posição. Em prestígio ao princípio da independência e separação dos poderes, e para se evitar ao máximo a ingerência de um poder no outro, é que eu sustento essa posição, Então, quem seria o competente para legislar acerca do seu funcionalismo seria o ordenador de despesas, seria o gestor que estiver à frente. Então, por exemplo, o Estatuto do Servidor Público da Câmara Municipal. Quem que pode alterar? A mesa diretora da casa, E o Estatuto do Servidor Público da Prefeitura. Quem poderia alterar? Em tese, um projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo.
ocorre que, por bem, o vereador, ele não está distrito a posicionamentos jurídicos, ele não está vinculado, ele tem as posições políticas deles, eles não estão vinculados de nenhum modo, ele tem o direito de deflagrar o processo legislativo. O processo legislativo transcorreu, recebeu o parecer favorável da comissão e está aqui posto para os senhores, né, para o plenário dessa casa, decidir se deve ou não ser alterado o Estatuto do Servidor Público Municipal. Tá? Formalmente, né, com o parecer favorável da comissão, o projeto está pronto para ser votado, pronto para ser deliberado. Né? Agora, essas questões jurídicas que eu coloquei para a comissão, mas mesmo assim a comissão, né, se manifestou favoravelmente à tramitação do projeto. Aí segue para o prefeito sancionar ou vetar, se for o caso, né, do que os senhores vierem a decidir aqui no plenário. Tá? Então, mas respondendo objetivamente a sua pergunta, eu entendo que deveria partir de lá, mas isso não veda o vereador de deflagrar o processo legislativo. A comissão deu parecer favorável, né? Então está aqui pronto para ser, né, o projeto de lei está maduro para ser apreciado pelos senhores, ok? Só queria lembrar, senhores, que o interesse não é pessoal, não, porque para mim eu poderia simplesmente o projeto ser rejeitado aqui hoje, amanhã eu ir lá assumir a minha vaga de fiscal na prefeitura, ganhar mais uns R$ 1.300 por mês aí, entendeu? Só que eu não acho justo um funcionário público estar lá dentro, sentado na cadeira, recebendo o salário de vereador e outro de fiscal da prefeitura, e ainda tendo direito de atender a população. Agora, a minha opinião é essa. O julgamento, senhores, eu deixo com os senhores. Muito obrigado. Só me tira uma dúvida, vereador, como o projeto é de sua autoria, e esse projeto, ele sendo aprovado, ele vale para a próxima legislatura? Eu quero... Porque nessa legislatura eu já estou de licença, então não... Entendeu? Isso. Não tem nem como Não. Até nesse ponto eu fiz questão de colocar valendo para a próxima legislatura, só para não falar que eu estou legislando em causa própria. Entendeu? Eu como vereador e membro aqui dessa comissão, vereador, permanente, que a gente deu o parecer favorável, a gente mantém a oposição, né? Não significa que deu o parecer favorável, aqui pode mudar ou não a decisão, mas eu quero dizer que no meu caso, eu mantenho a decisão. Eu só peço que a gente sabe que tem alguns projetos inconstitucionais que são, às vezes, gritantes. Tem uns que a gente sabe que o Poder Legislativo ele fica muito privado, né? A pergunta do vereador Costa e a sua fala e a resposta do jurídico foi muito bem colocada no intuito que nada impede a decisão do plenário. Mas que, aí eu falo de agora para frente, que os demais vereadores, aqui tem, faltando 2 vereadores no plenário, que é muito constrangedor. Aí eu acho que aqui entre nós, acho que não tem e não deve ter oposição, picuinha, porque fulano apresentou mais projeto ou menos projeto, cada um tem o seu jeito de trabalhar, cada um presta serviço aí para a comunidade, presta conta, cada um tem seu perfil, a gente respeita a todos os vereadores, mas para evitar que não tramite tantos projetos, às vezes pesado, inconstitucional, para que na hora do debate na comissão, para que não fique um clima ruim, nem com o autor do projeto, isso eu não estou falando, referindo só a Vossa Excelência, tem outros projetos aqui tramitando, que tem iniciativa de vice, a gente sabe disso, mas a gente sabe que o parlamento municipal também ele é muito privado, né? A gente vê no Congresso, nas assembleias, eles têm mais poderes, mais mecanismos na mão, mas nós também não podemos também toda hora dando o luxo e o zelo para amanhã ou depois. Nós estamos aqui de passagem, nós não vamos ser vereador, nós estamos aqui como vereador hoje, né? Para ficar dando o luxo de sempre estar provando com um víciozinho ou não. Acho que a sua ideia, você não está legislando em causa própria, até mesmo porque o futuro a Deus pertence.
Hoje você está aqui como vereador. O futuro a Deus pertence, você não sabe, ninguém de nós aqui sabemos. E eu acho que aí vai caber aí do Poder Executivo com o jurídico de lá, mas que antes de apresentar, que os demais vereadores respeite aí, que pesa um pouco na hora de tanto dar o parecer quanto o voto. Nesse caso ainda é uma coisa mais leve, a gente sabe que tem algumas coisas mais pesadas. Chega um projeto aqui que é 5% de aumento, a gente quer dar 30%, como é que você dá 30%? Se você faz uma emenda, você sacrifica o plenário e o público presente você joga para a galera. Então a gente sabe dessas limitações e eu mantenho aí a posição, mas foi boa a discussão aí, tanto a pergunta quanto a explanação do autor e do jurídico dessa casa. Obrigado, presidente. O projeto está em votação. Favorável à primária instrução, mas contra a matéria de técnica. O projeto foi aprovado por 8 votos. Senhores vereadores, muito obrigado pelo apoio. Colocar o projeto de lei número 024, que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos portadores de transtorno de aspecto do autismo e da outra providência. Pode dividir essa área aqui. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Senhores vereadores, aqui hoje eu estou para pedir a vocês o apoio por esse projeto, que é um projeto de inclusão. Ele traz como grande preocupação, né, o cuidado para com os portadores do espectro do autismo. E no município já é feito um belo trabalho pela prefeitura, onde há uma preocupação muito grande com esses portadores do autismo, né? E eu queria pedir a vocês para que a gente possa deixar como herança aqui para os próximos governos esse trabalho que já é realizado no município com os portadores de autismo e ainda com alguns acréscimos para a melhoria, para que eles possam viver de uma maneira mais regular. Sabemos que existem municípios que já estão hoje olhando Igarapé como um grande exemplo, né, quando se trata ao cuidado com esses portadores do autismo. É só isso. Vamos falar? Gostaria de parabenizar o vereador Renato, trazido a plenário esse projeto. Inclusive, esse projeto, o vereador Renato sabe disso, né? Foi o Gerson que nos procurou. Gerson, isso. E ele tem um filho que tem problema de autismo, né? E ele falou: olha, pastor, eu tenho um projeto já pronto, né, como foi melhorado o projeto, e gostaria de levar para a Câmara e tal. E ele me procurou o vereador Renato. Então, nós conversamos com o doutor Getúlio, que está aqui, né? Conversei com o doutor Getúlio, trouxe ele aqui na Câmara, e nós conversamos e ficou, então, do doutor Getúlio analisar e regulamentar, fazer a regulamentação desse projeto, que realmente vai beneficiar muita gente em Igarapé, né? Não só os que estão aqui, outros que virão para a cidade. Então, eu conversei com o vereador Renato, falei: olha, vamos... Então, ficou a opção de lançar no meu nome, o nome do Renato. E, então, ele está aí, o projeto foi colocado em pauta, foi aprovado. E parabéns, vereador Renato, né? E parabéns também para o Gerson, que trouxe esse projeto para casa. Eu queria até frisar isso na minha fala aqui, porque se esse projeto está sendo aprovado aqui, lógico que vai ser aprovado, eu creio, por todos os vereadores, que é um projeto de grande relevância para o nosso município. Também frisar que a gente também tem que dar para o Gerson os parabéns, né, vereador Renato, porque ele trouxe esse projeto para a gente aqui, trouxe para casa, e esse pessoal aí tem que agradecer essa casa mesmo, né, agradecer porque vai ser regulamentado, e nós temos também que dar os parabéns para o Gerson, eles têm que agradecer o Gerson também, não é verdade? Então, são essas minhas palavras. Eu quero falar. Ô, presidente, tem discussão. Eu quero parabenizar o vereador Renato, da mesma forma que eu comentei, para não ficar achando, vereador Wagner, que é específico. Isso pode acontecer com qualquer um de nós aí, na ansiedade, na vontade de apresentar projeto. Eu tenho certeza
que todos os vereadores e vereadoras que compõem aqui o Poder Legislativo apresentam um projeto, vereador, no intuito de algo positivo. E às vezes a gente fica com certas limitações, como eu falei na hora da discussão do vereador Wagner. Eu volto a frisar aqui a questão da gente tem que tomar cuidado, mas é um projeto de grande valia. Coincidentemente, nos últimos dias, eu sempre tenho a mania de sempre estar assistindo TV Câmara, o Congresso, e coincidentemente esses dias eu estou acompanhando mais. Isso foi tema lá também no Congresso há uns dias para trás, uma discussão até do deputado federal Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, que é uma matéria de suma importância, porque a gente sabe, e às vezes a gente só vai valorizar aquilo ali, a hora que a pessoa, que a família passa por isso e que precisa desse apoio. Então a gente sabe que o Poder Executivo é que executa, mas que nós estamos aqui, né, com a permissão primeiro de Deus, depois da população, é para isso mesmo. Então a gente sabe das dificuldades, das limitações, e que o projeto, ele depende de qualquer um que apresenta aqui, da maioria dos demais vereadores e vereadoras. Nós sozinhos, não só na vida pública, na privada, na família, a gente não é nada nessa vida. E dizer em nome da comissão aí, eu, o vereador Clério, o vereador Jadir, Madalena, o Borges, Expedito, todos os vereadores que têm reunido aí nas quintas-feiras, a gente, hora nenhuma, a gente deixa o projeto A ou B ou C para trás, nem por questões pessoais, nem por nada. A gente quer dar o parecer com a maior lisura, e eu quero aproveitar o momento também e agradecer os eventuários dessa casa, as meninas, o jurídico, que acompanha tanto nas comissões, nas reuniões permanentes, porque às vezes pessoas publicam nos faces aí, pessoas que concorreram à eleição e têm direito mesmo. Hoje a democracia ela é livre, mas se antes de publicar, que pense um pouco melhor qual é o papel fundamental do Poder Legislativo, do vereador, porque hoje nós estamos aqui como vereador. Amanhã, se Deus permitir, que essas pessoas venham para ele ver que o vereador ele não vem aqui só na segunda-feira. Cada um tem a sua consciência de trabalhar, de lutar ali em prol do Igarapé mais justo e mais forte. Meus parabéns. Agradeço o presidente por mais essa oportunidade. O projeto está em votação. Favorável na discussão, contava com o texto. O projeto foi aprovado por 11 votos. Nós vamos aprovar por 11 votos. Eu quero dar os parabéns ao Renato, a comissão que fez esse projeto. Foi bom demais, não viu? Que Deus abençoe o que seja participado do nosso município, que pouco inteligente assim, mas que Deus caiu. Colocar o projeto de lei número 0030/2030, ele põe sobre a vedação da implantação da ideologia de gênero nos estabelecimentos de ensino do município e das outras providências, em segunda discussão. Senhor presidente, o Plano Municipal de Educação, senhores vereadores e vocês aqui presentes, não dá nenhum tipo de legalidade para a implantação da ideologia de gênero nas escolas municipais. Quero frisar isso, porque muitas pessoas andaram por aí comentando de que foi aprovado aqui nessa Câmara isso, embora eu também quero dizer que a gente respeita a todos e não temos preconceito quanto ao que as pessoas querem ser, mas quando se trata de uma implantação sobre as crianças que são inocentes, aí a conversa ela tem que mudar de figura. Então, diante de vocês, eu estou aqui para pedir que vocês venham estar aqui agora comigo, juntos nesse projeto, porque esse projeto ele vai assegurar o direito de que os pais, eles sim venham educar os seus filhos, porque a educação tem que partir de dentro de casa. Agora, vincular a educação dentro dos ensinos, dentro das escolas municipais, né, dentro dos âmbitos de ensino, dentro das religiões, dentro das igrejas, igual estão tentando fazer, isso não vai solucionar nenhum problema, porque os pais precisam saber educar os seus filhos. Então, esse projeto, ele na verdade, esse sim, ele vem com a ideia de restringir essa veiculação, essa forma de educação, essa forma de mudar a ideologia dentro da mente das nossas crianças, já que criança não sabe de nada.
se ela mais tarde quiser optar por algum tipo de gênero, ela há de fazer isso, e fazer isso especificamente, aí, depois dos 18 anos de idade, 21 anos de idade, né, que aí já é de interesse da própria pessoa. Mas até então, eu peço a vocês que venhamos assegurar que as nossas crianças serão mesmo crianças. Senhor vereador, me permite uma parte? Sim, sim, excelentíssimo vereador. Ontem eu assisti uma reportagem que eu achei gritante, eu fiquei arrepiado. Determinado deputado federal vota contrário à redução da maioridade penal. Menor de 16 anos não pode pagar pelo crime que cometeu. Mas um projeto de lei de autoria desse mesmo deputado propõe que a criança, aos 7 anos de idade, possa escolher qual caminho ele quer seguir. Meu Deus do céu, se um de 16 anos não pode pagar pelo crime, um de 7 pode definir a vida dele. Parabéns pela atitude. Obrigado, vereador. O projeto está em votação. Favorável à permanência, conforme você disser. 10 a 1. O projeto foi aprovado por 11. Todo mundo votou. 11 votos. Quero agradecer aí a todos os vereadores. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrado. Se o Galo for campeão, eu vou agradecer. O procurador quer dar um recado, senhor presidente? Segunda e terça-feira que vem, reunião na segunda-feira para tratar com o Jair, o secretário Jair de Finanças, para tratar acerca da prestação de contas da execução orçamentária do ano de 2015. E na terça-feira, reunião com o Júnior, que é o nosso assessor contábil, para tratar do projeto de lei orçamentária que se encontra na casa, para estudo, inclusive. O horário de segunda-feira é qual? Poderia confirmar para o senhor ali dentro, ali. Confirma para o senhor. Bom? Aqui na casa. Assim, aqui na casa.